Olá para você que está assistindo a mais uma aula do nosso seminário de teologia. Hoje, nossa aula número 182, vamos falar sobre o jejum. Estamos trabalhando nesses últimos vídeos sobre disciplina espiritual nessas últimas aulas. Então, o objetivo dessa aula eu quero te levar a compreender o que é o jejum e também como o jejum ele é uma disciplina espiritual bíblica, como ele é importante e como ele nos conduz à humildade, à sensibilidade espiritual, à renovação e a aprender mais sobre quem Deus é, entender mais quem Deus é, conhecer Ele mais na intimidade. Então aqui, nessa aula de hoje, nós vamos ver a importância do jejum, amém? O jejum, ao longo da história bíblica e cristã, ele sempre foi mais do que uma simples renúncia alimentar. Na verdade, o jejum ele é um clamor da alma que anseia por Deus. Em tempos de crise e em períodos de avivamentos, por exemplo, ou em um momento de uma transição, talvez, o povo de Deus sempre se reunia para jejuar, sempre jejuou. Em comunidade ou a sós, em secreto ou dentro da igreja, havia o jejum e precisa haver. O jejum precisa ser uma prática normal nos nossos dias. Nós precisamos praticá-lo todos os dias, todas as semanas. Eu não estou falando só de um jejum, talvez. O que eu vou falar aqui hoje é basicamente sobre renúncia alimentar. Mas o jejum, ele pode não só estar ligado à renúncia alimentar, mas pode ser uma renúncia, talvez um jejum de palavras, o jejum de você ficar em silêncio. Eu sei que no nosso encontro com Deus, as pessoas costumam fazer isso. Então, ter esse momento, jejuar de várias coisas para buscar intimidade com Deus. Entenda, jejum não é barganha. Não é. Jejuar não é sobre você convencer a Deus. Não é sobre você estar entregando algo, você está se sacrificando, então Deus precisa te ouvir, Deus precisa fazer, Deus precisa abaixar a cabeça e fazer o que você quer. Não é isso. O jejum é para mais entendermos a vontade de Deus. O jejum, ele serve para quebrantamento. O jejum, ele serve para consagração. O jejum serve para enfraquecer a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Jesus, por exemplo, disse em Mateus, no capítulo 6, versículo 16, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste. Note que ele diz aqui, mas quando jejuar, ele não é uma prática opcional. Jesus não falou, se vocês quiserem jejuar, ou quando vocês pensarem em jejuar, assim, não. Mas quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste. Não é para ser uma opção, devia ser algo comum para nós cristãos, devia ser uma prática comum para nós. Assim como nós respiramos, nós precisamos ter comunhão com Deus. Assim como nós respiramos, como isso é algo comum, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos nos entregar a Ele. O jejum é o que o João Calvino, por exemplo, um dos maiores nomes da Reforma Protestante, chamou de ajuda necessária para os crentes. Ele é um meio de mortificação da carne, como eu disse, e de vigor, de fortalecimento espiritual. Na palavra de Martinho Lutero, jejuar é um exercício excelente e divino. E desde os pais da igreja, e podemos ir antes, desde Jesus, e podemos ir antes de Jesus, era algo comum. Era algo que não rotineiro no sentido de não ter profundidade, mas rotineiro no sentido de que eles estavam fazendo a todo momento. Devia ser algo que nós cristãos devíamos ter como algo comum nas nossas vidas. Assim como se alimentar, devíamos ter momentos de jejuar, momentos de nos consagrar a Deus. Amém? Então, aqui nós vamos iniciar realmente a aula, vamos começar falando sobre o que é o jejum. Mas antes, vale lembrar, esteja pronto aí com o seu caderno, esteja pronto aí com a sua Bíblia para você poder anotar. Não vai achando que você vai lembrar de uma aula, talvez de meia hora, 20 minutos, toda de cabeça. Então é importante você estar anotando para você poder estar ensinando isso futuramente, para você poder estar vivendo, mais do que ensinando, mas vivendo isso, amém? Vamos falar então, o que é o jejum? O jejum na tradição cristã, ele é mais do que abster-se de alimentos. É abrir espaço para Deus, é uma prática espiritual
que revela onde está o nosso verdadeiro apetite. Biblicamente, jejuar é dizer mais do que o pão. Eu preciso da presença de Deus. Jesus mesmo praticou o jejum. Então pensa, se Jesus, que era um com o Pai, ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Ele que estava nesse nível de comunhão com o Pai, ele não se absteve do jejum. Não, mas ele praticou ele. Ele tirava momentos para orar, tirava momentos para jejuar. Então, se Jesus, cara, que é Deus, fazia algo desse tipo, como que você podemos olhar e falar, não, a gente não precisa disso. A gente talvez seja espiritual demais, eu talvez seja crente demais. Não, não, não. Se até Jesus fazia isso, como vimos no panorama dos evangelhos, lá em Lucas, Jesus é o homem perfeito. Ele é a referência, devemos olhar para ele e nos espelhar. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 2, nós lemos: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Algo meio óbvio, né? Quem consegue jejuar 40 dias, 40 noites e não ter fome? Mateus aqui relata um momento sobre Jesus, um jejum que ele fez. O Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, jejuou. E não porque precisava se purificar, mas porque jejum é preparação, é rendição, é consagração. A definição espiritual do jejum. O jejum, ele é voluntário e tem como foco buscar mais intensamente a Deus, seja em tempos de crises, seja para arrependimento, intercessão, consagração. Como disse, por exemplo, Richard Foster, é alguém que eu cito bastante aqui, o jejum revela as coisas que nos controlam. Ele vai falar isso no livro Celebração da Disciplina, um capítulo inteiro sobre jejum. Martinho Lutero, por exemplo, via o jejum como parte da vida cristã disciplinada. Em seus escritos, ele advertia que o jejum não salva, mas ajuda a dominar a carne e a cultivar o temor de Deus. Então vamos entender isso. O jejum não salva. O que ele está querendo dizer? Muitas vezes, por fazermos obras, então por orarmos bastante, por jejuarmos bastante, podemos cair no erro de achar que por isso somos mais merecedores. Talvez olhemos para uma pessoa que está jejuando menos do que nós, que está orando menos do que nós, e por causa do nosso orgulho que entrou no nosso coração, consideramos nós mesmos melhores do que aquela pessoa. Não, o jejum não é sobre você ser melhor do que o outro, sobre você conseguir se salvar pelas suas próprias obras. Não, o jejum é sobre dominar a carne e cultivar o temor de Deus, assim como disse Lutero. Fundamentos bíblicos, aqui vamos ver o jejum. O jejum, ele aparece em toda a Escritura, como resposta a arrependimento profundo, um clamor por direção, guerra espiritual, preparação ministerial. Em Joel, no capítulo 2, versículo 12, Deus diz: mesmo agora, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O profeta Isaías nos oferece uma das definições mais profundas em Isaías, no capítulo 58, do verso 6 a 7. Aqui eu vou ler na NVI. O que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, repartir sua comida com o faminto. Ou seja, jejuar é tornar o coração sensível à vontade de Deus, é privar-se de algo. E aqui, como eu disse, algo, não estou me referindo apenas a alimento, mas privar-se de algo para ser cheio daquilo que realmente importa. O jejum na teologia reformada. Na tradição reformada, João Calvino dizia que o jejum serve para disciplinar o corpo, preparar-se para a oração e demonstrar humildade diante de Deus. Ele vai falar isso nas Institutas. Calvino também defendia que o jejum não deve ser mecânico, mas ele deve ser cheio de propósito espiritual. Não deve ser um jejum sem sentido. Então aqui voltando para aquela palavra, rotineiro. Então quando eu disse rotineiro antes, não estava falando dessa forma, sobre algo que você faz sem sentido, sem pensar no que você está fazendo. Não, não.
rotineiro que eu estava te falando era sobre ser algo normal em nossas vidas. Mas esse normal, nós precisamos entender sempre que fizermos o propósito dele. Então aqui como Calvino disse, mas cheio de propósito espiritual, ele está falando exatamente isso. É entender o que estamos fazendo. Porque senão caímos no erro de, assim como os fariseus, ter muitas obras ali, uma oração muito bonita, talvez fazia jejum, uma cara triste para as pessoas perceberem que eles estavam fazendo jejum, e isso apenas servia para alimentar o seu orgulho, alimentar o seu ego, alimentar a sua máscara religiosa, mas não para transformar o seu coração. Não é isso que eu desejo para você. Eu desejo um jejum, eu desejo uma oração que transforme muito mais do que a sua aparência para os outros. Não, eu desejo algo que transforme o seu coração e que a sua aparência, que o exterior seja apenas uma consequência daquilo que Deus está formando no seu interior. Amém? Hernandes Dias Lopes, em seus comentários, afirma: o jejum é a oração com o corpo. É quando a alma grita mais alta do que a carne. O jejum como resistência espiritual. É isso que devemos entender. No mundo saturado, no mundo de hoje saturado por consumo e rapidez, superficialidade, você vê que cada vez que o tempo vai passando, nós buscamos algo mais prático. Antes, por exemplo, e algo mais rápido, sabe? Às vezes superficial. Por exemplo, vamos ao exemplo dos vídeos. Muitas vezes, de 2005 lá pra frente, o YouTube se popularizou muito. Então, as pessoas entravam no YouTube para poder assistir vídeos. Só que os vídeos eram longos demais. 20 minutos, meia hora. Por que eu vou perder meia hora do meu tempo, do meu dia, assistindo uma aula de teologia, por exemplo, se eu posso pegar o meu celular, abrir um TikTok e ver um videozinho de 15 segundos. Talvez aquilo lá vai me confortar no momento, talvez eu vou sentir que eu tenho aprendido mais. Por que eu vou perder o tempo lendo um livro se eu posso ver, rolar e vídeo no TikTok? Então, cada vez que o tempo passa, e eu estou dando só um exemplo de vídeo, cada vez que o tempo passa, nós buscamos coisas rápidas, coisas superficiais. Mas o jejum, ele é um ato profético. Não existe um caminho rápido para a intimidade. Não existe um caminho fácil para o amadurecimento espiritual. Existe um caminho, e é esse, de comunhão, relacionamento e entrega com Deus. É algo que cultivamos. Ou você pode talvez olhar para uma planta que está crescendo e falar no ouvido dela, cresce, 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 e ela vai crescer mais rápido? Não, claro que não. É um momento que você cultiva, você planta e você espera ela crescer para você poder colher. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Nós precisamos plantar e esperar e continuar ali regando, regando, regando até chegarmos um dia de colher. Eu sei que pode existir caminho fácil para muitas coisas. Talvez você conheça um caminho fácil para ganhar dinheiro. Talvez um caminho fácil para ficar famoso. Eu, por exemplo, tenho alguns amigos que são muito famosos em redes sociais. Eles falaram, Samuel, para mim não foi um grande esforço ficar famoso. Eu tenho um caminho fácil. Talvez exista um caminho fácil para isso. Mas um caminho fácil para busca de Deus, um caminho fácil para intimidade com Deus, isso você pode ter certeza, não existe. O meu pai, por exemplo, ele disse que quem jejua de verdade se encontra com o Eterno. Então, o jejum, como nós vimos sobre o propósito dele, não é uma dieta sagrada, não é uma ferramenta de barganha espiritual. Na perspectiva bíblica, jejuamos para nos alinharmos com o coração de Deus. Então, isso é muito importante. Se você estiver anotando, anote isso. Jejuamos para nos alinhar com o coração de Deus. Então não é o contrário. Não é alinhar o coração de Deus à nossa vontade, não. Não é alinhar o coração de Deus ao nosso coração. É alinharmos o nosso coração ao dele. Jesus, ali sofrendo antes de ser crucificado, disse, Pai, afaste-se de mim esse cálice. Mas após isso ele diz, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. A vontade de Deus deve ser sempre maior.
ela deve sempre prevalecer do que a nossa vontade. Jejum, ele é a humilhação voluntária. Por exemplo, Davi escreveu: humilhei a minha alma com o jejum, no Salmos 35, no verso 13. O jejum bíblico, ele é uma escolha deliberada de se esvaziar para permanecermos cheios e continuarmos nos enchendo cada vez mais do Espírito Santo. Jejum é sensibilidade espiritual. Jesus, ao ser confrontado sobre a razão de seus discípulos não jejuarem, ele respondeu: dias virão em que lhe será tirado o noivo, então jejuarão. O jejum, então, também é um ato, isso eu acho muito, muito, muito lindo, é um ato de saudade de Cristo, é um ato de anseio pelo reino em plenitude, é um ato de intensificação da esperança escatológica, da esperança da volta de Cristo, dos últimos tempos. O Espírito usa o jejum para sensibilizar os ouvidos à voz do noivo, à voz dos céus. Então, esse é o jejum. Precisamos ter essa prática de jejuar, para que os nossos ouvidos sejam sensibilizados à voz do noivo. E como nós aguardamos Ele, com clamor, com fogo em nosso peito, esperando que um dia nós possamos novamente olhar naqueles olhos lindos e conhecermos verdadeiramente quem Ele é. Que possamos olhar para a sua face e realmente ver quem é Cristo de verdade. Amém? Aqui chegamos à conclusão da nossa aula e sobre jejum. Eu espero que isso daqui saia mais do que um vídeo do YouTube, mas que você possa aplicar na sua vida. Não permaneça na tela do seu celular, na TV, ou seja, onde você estiver assistindo, mas que essas aulas, que o que eu estou falando aqui, acompanhe você até o secreto. Amém? Aqui eu quero lançar um desafio final e eu quero fazer uma pergunta. Você tem jejuado como uma prática viva ou apenas como uma teoria? Você tem entendido o que você tem feito? Ou talvez tem permanecido apenas na superficialidade? Entenda o que é o jejum. Tire hoje um dia de jejum, algo que você queira tirar, talvez de silêncio, talvez alimento, não importa o que seja. Tire algo da sua vida para você poder ganhar algo muito mais precioso e ser cheio do Espírito Santo cada dia mais. Amém? Eu te aguardo na próxima aula, para mais uma aula do nosso seminário de teologia. Deus abençoe a sua vida.